Palavra do Senhor Deus em 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 31. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, na leitura e na meditação da sua palavra. Pensando ainda na questão do culto a Deus, pensando ainda na questão do serviço a Deus, nós temos uma mente muito errada, ocidental, quando nós falamos de culto a Deus. Nós achamos que cultuar a Deus é simplesmente adorar na hora da música, orar na hora da oração e ouvir a palavra na hora da explanação da bênção. O termo prestar culto no grego dá a ideia de alguém que está fazendo um serviço. A ideia do prestar culto no Novo Testamento traz a mesma raiz da palavra que era usada para prestar culto lá no Antigo Testamento, onde o culto era trabalhoso de se fazer, onde havia um sacrifício, onde haviam as ofertas, onde haviam cerimoniais todos para fazer. Hoje o nosso culto ele tem se tornado cada dia mais passivo.
onde alguns fazem o culto e outros recebem do culto que está sendo feito. No entanto, a vontade de Deus é que a expressão da igreja seja num culto para Ele, onde todos nós participamos. Por isso, neste momento das Escrituras, Paulo vai tratar de um culto além das quatro paredes. A ideia do culto começar dentro de uma igreja, mas ser participativo no seu dia a dia. A ideia de um culto começar num ambiente onde nós estamos reunidos para adorar, mas se estender para os outros dias, eles também sejam parte do seu culto a Deus. Então, cultuar o Senhor é, na verdade, servir ao Senhor. Cultuar ao Senhor é dispor no meu coração para adorá-lo de formas diferentes em todos os dias, e não somente na reunião que nós participamos como igreja do Senhor. Deus quer que o seu culto seja um culto com ordem e decência. É isso que nós estamos vendo desde de outros domingos atrás, onde a palavra de Deus está trazendo um contexto para nós, Paulo ensinando a igreja de Corinto como deve ser um culto que agrada o nosso Deus. Agora, o culto não é e não pode ser unicamente, exclusivamente um ambiente de cerimônia. Se eu e você entendermos o culto como um ambiente de cerimônia, nós corremos um grande risco de nos tornarmos religiosos. Por quê? O religioso, ele tem uma vida dualística. Ele tem uma vida durante a semana e ele tem uma vida durante o episódio igreja. É assim, de segunda a sexta ou sábado, se for na igreja só no domingo, é a minha vida. E nesse tempo eu não me importo de prestar culto a Deus, porque agora é a hora de eu fazer o que eu preciso fazer. Se a gente for perceber as Escrituras, elas nos ensinam que a nossa vida, ela deve ser um culto a Deus. Tudo o que fizerdes, façais, para quê? Para a glória de Deus. Tudo que me vem à mão para fazer, deve levar o meu coração a fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais isso para a glória de Deus. Em todo momento a minha vida é um culto a Deus. A minha expressão de adoração ao Senhor não é contada só quando o relógio bate domingo, 9 horas da manhã. E aí eu fico olhando, né? Deu 10h30, acabou a escola dominical, acabaram-se as ações matinais, eu vou embora. Nesse período eu esqueço de Deus, né? Deus passa a ser um objeto inanimado na minha vida. Domingo, 6 horas, eu começo a pensar em Deus novamente. Isso se eu não tivesse assistindo futebol e meu time estiver goleando o outro, né? Desculpa aí, São Paulo. Se isso não estiver acontecendo, então eu estou começando a pensar em Deus, porque 7 horas, isso se eu não atrasar, eu estou na igreja para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Aí eu venho à igreja e eu já estou esquematizado para que 9 horas, com a graça de Deus, o meu pastor vai terminar o culto, porque eu preciso ir embora descansar. E aí eu vou descansar. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, talvez eu não tenha tempo para Deus. Talvez o meu serviço vá me tirar o tempo. Talvez são os meus estudos que vão tirar o tempo. Talvez é a minha família que vai tirar o tempo. E Deus passa a ser um objeto, um ser inanimado na minha vida.
aonde eu não consigo expressar e glorificar ao Senhor. Irmãos, Paulo está querendo ensinar agora, neste momento, que o teu tempo com Deus não pode só ser no domingo. Se a sua adoração e o seu culto a Deus são 2 horas durante os 7 dias da semana, você não entendeu o que Jesus fez por você. Você não compreendeu qual é o chamado de Deus quando você, se já o fez, entregou a sua vida para Cristo. O culto é celebração de todos os meus dias, porque tudo que eu faço deve ter como objetivo de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Se eu tenho essa cosmovisão de que a minha vida é para a glória de Deus, eu vou ter muito menos problema lá fora de desonrar o nome do Senhor. Eu vou ter muito menos espaço na minha vida para o pecado, porque eu sei que o pecado agride a santidade do meu Deus. A minha busca de santificação, irmãos, não é porque eu tenho medo de ser punido. A minha busca de santificação é porque a minha vida é um culto. E se a minha vida é um culto, e não é só a cerimônia dominical, de segunda a segunda, eu me esforço. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Para quê? Para subjugar os meus desejos à vontade do meu Senhor Jesus. Então, o culto não pode ser uma celebração dominical. O culto precisa ser a maneira como você vive e glorifica o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nessa noite vai nos orientar a olhar para a igreja de Cristo como o corpo de Cristo, ou seja, como uma unidade. Não tem os corpos de Cristo, tem o corpo de Cristo. E se tem o corpo de Cristo, nós vamos entender que todos aqueles que estão em Jesus estão nesse corpo de Cristo. E isso faz de nós um só. Jesus, em João capítulo 17, ele ora: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Qual é a ideia de Deus para nós? É que a unidade da igreja reflita a unidade da Trindade. A ideia de Deus para nós é que a igreja seja tão unida, que eles sejam vistos como um só. Um único corpo, uma única vontade, uma única cabeça. Por isso Paulo vai escrever, se não me foge a memória agora, em Filipenses, quando ele diz: tende o mesmo pensar. Como é que a gente pode ter o mesmo pensar? Se nós estamos debaixo da orientação do Senhor Jesus Cristo. Se Ele é o cabeça e eu estou interligado ao cabeça, então nós vamos ter o mesmo pensar. Mas também a palavra vai nos ensinar hoje que, embora tenha um só corpo, também há diversidade, porque o corpo ele tem vários membros e esses membros têm funções diferentes. Alguém aqui come com o pé? Ninguém? Graças a Deus. Por que não? Seria horrível, né? Você levar a comida à boca com o pé. Você usa as suas mãos, espero que sim, lavadas e com garfo e faca, tá? Mas as suas mãos têm uma utilidade que os seus pés não têm. Alguém aqui vai fazer uma caminhada com as mãos? Hoje eu resolvi fazer uma caminhada, mas eu vou de cabeça para baixo, plantando bananeira com as mãos. Dá ou não? Alguns conseguem um pouquinho, né? Uns 10 metros e cai. Porque as mãos não foram feitas para caminhar.
Os que foram feitos para caminhar são os nossos pés. Tem funções diferentes. Todos eles são importantes. Se nós desprezarmos qualquer membro do nosso corpo, nós vamos compreender que ele nos faz falta. Alguém aqui deliberadamente pega um martelo e acerta o seu dedinho? Sim? Não, né? Quando acerta é sem querer. Às vezes, né? Sem querer. Se alguém acerta por querer, por favor, fale que eu vou ter uma conversa séria com você. Você precisa de reformar sua mente. Hoje eu estava na casa da minha irmã almoçando e na hora de sair, o namorado da minha sobrinha foi fechar a porta e esqueceu de tirar o dedo do vão da porta do carro, né? Então ele chorou um pouco, gritou, berrou, falou uns palavrões, né? As coisas assim. Doeu, com certeza doeu muito, né? E ele desculpa. Pergunta se ele fez por querer. Lógico que não. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. E como é que a gente faz com a igreja? Será que nós não somos muitas vezes culpados de maltratar a igreja? Que é o nosso corpo, que é o corpo de Cristo, aonde você está inserido para prestar a Deus um culto, que não é só uma cerimônia dominical, mas é toda a sua vida para a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, os Gálatas estavam com um problema, porque eles achavam que agradariam a Deus se guardassem o sábado, se guardassem as festas, se guardassem os dias santos que os judeus têm. E Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele diz assim: não, vocês não entenderam. Já passou o tempo onde você guardava para Deus um dia. Já passou o tempo onde você guardava para Deus uma festa. Já passou o tempo onde você guardava para Deus uma data simbólica. Então Paulo orienta e diz aos Gálatas: guarde para o Senhor toda a sua vida. Porque no contexto de Gálatas está capítulo 2, verso 24. Não eu vivo mais, mas Cristo. E se isso é uma verdade, o meu culto não pode ser uma reunião dominical. Ele precisa ser a minha vida para a glória do Senhor. Paulo então vai continuar dizendo para nós aqui que nós precisamos olhar para a igreja e entender a importância da unidade e a importância da diversidade. Enquanto não podemos existir fora da complexidade desse corpo, porque qualquer membro que esteja fora do corpo, ele se torna morto, ele deixa de existir. Se você conhece alguém que sofreu uma amputação, você sabe disso. Eu conheci um ano retrasado um pastor que ele sofreu um acidente. Ele é pastor de uma igreja cristã evangélica lá em Goiânia. E a esposa dele estava dirigindo e eles foram fechados e ela virou o carro capotou com os dois, e na hora que o carro capotou, ele teve aquela sensação de buscar aquele negocinho que você apoia a mão ali do lado, né? E parece que ele não tinha aquele negócio, e o vidro estava aberto, ele colocou a mão entre o vidro e ela estaria. E quando o carro tombou, decepou 2 dedos dele, 2 ou 3 dedos dele. Quando ele foi socorrido, a primeira coisa que o socorro chegou foi pegar os dedos dele decepados e colocar no gelo para levar e fazer novamente a colocação dos dedos. Infelizmente não foi possível, 2 teve infecção, ele teve que tirar, e tem um lá, assim, malemar. Ele tem mais ou menos 3 dedos. Esses dedos amputados dele foram perdidos, não tem mais vida nele. Queridos irmãos, não há vida para você fora da igreja. Não há vida. Se você estiver pensando em viver longe da igreja, a sua vida vai ser logo, logo dissipada. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Ele não existe por muito tempo.
Hoje eu estava, como disse, almoçando na casa da minha irmã e fazendo um churrasco, né? Coisa que ninguém gosta. Eu sei que a maioria aqui é tudo vegetariano. Mas na hora do churrasco você pensa o quê? Você põe fogo e junta aqueles carvões. E para o fogo ser mantido, você precisa deixar os carvões ali todos juntos e acesos. Se você pegar um carvão daquele ali, que está aceso, e colocar ele longe, o que vai acontecer com ele? Ele vai apagar. Mas por quê? O fogo está nele ali. Por que ele apaga? Porque ele depende do calor dos outros. A mesma coisa nós, em unidade da igreja. Nós somos feitos para ser alimentados pelo corpo. O sangue passa pelo corpo e dá vida. A seiva, a alimentação, tudo aquilo que passa pelo corpo. Os nutrientes estão no corpo. Ou seja, fora do corpo, uma pessoa vai correr sério risco de ficar inanimada e por fim vir a morrer. A ideia de Deus ao falar aqui nesse texto é mostrar para nós a importância da igreja, não só da igreja universal em todo o mundo, mas da nossa igreja, a igreja local, da qual nós participamos, aonde nós podemos ver o irmão. Eu sei que Jesus morreu por todo mundo, e nesta igreja que Jesus está formando, nesse corpo, tem chinês, coreano, japonês, húngaro, belga, alemão, italiano, tem de todas as nações. A Bíblia diz que naquele dia virão povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas eu não consigo olhar para o meu irmão que está lá na China. Eu não consigo conviver com o meu irmão que está lá na Rússia. Mas eu consigo conviver com vocês. Eu consigo olhar vocês nos olhos. Eu consigo participar da vida de vocês. Nós podemos fazer isso. Participar da vida um do outro. O texto vai nos dizer uma coisa interessante. Existe unidade na essência e há diversidade no realizar. Nós somos iguais porque participamos do corpo. Nós somos iguais porque somos nutridos no mesmo lugar. Nós somos iguais porque Deus nos fez ser iguais nele. Mas há diversidade em nós, porque um é mão, um outro é pé, um outro é orelha, o outro é nariz, o outro é boca, olho. Por isso há diversidade. Há coisas que você faz tão bem que ninguém faz, porque Deus te capacitou para fazer. É a diversidade que Deus deu para você. Ninguém no corpo vai fazer, é você que tem que fazer. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas em primeiro lugar, eu queria que você pensasse comigo sobre a importância da nossa unidade. No primeiro momento, irmãos, é importante a unidade porque nós representamos o corpo de Cristo. Ok? Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. E o que ele disse? Eu deixo vocês. Ele nos deixou. E porque Ele nos deixou, nós somos representantes. Paulo disse que nós somos embaixadores. Jesus disse que nós somos a luz deste mundo e sal da terra. Aonde nós chegamos, a mão de Deus chegou, a presença de Deus chegou. Hoje de manhã eu estava falando sobre aquele texto aonde Jesus disse que amarrou o valente. Ele amarrou o valente, subiu para a glória ao lado de Deus e continua destruindo as ações de Satanás agora por meio do seu corpo, que é a igreja. Aonde é que Deus manifesta a sua graça? Deus manifesta a sua graça através da igreja. Há uma música muito bonita do Paulo César Baruch, que ele canta quando ele diz que sejam as tuas mãos, as minhas. Ele está fazendo uma alusão a isso,
que aonde ele chegar, que ele seja pleno de Deus, para abençoar pessoas. Isso é o seu culto e o meu culto, fora dessas quatro paredes, aonde a nossa vida manifesta que nós estamos cheios do Cristo, que é o nosso cabeça. Ou seja, como igreja, representamos o corpo de Cristo. Está aí no versículo 12 que nós lemos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, aí ele vai falar lá embaixo, sendo muitos formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós representamos o corpo de Jesus. Cada um de nós temos esse poder e essa autoridade dada por Deus. A importância da unidade também é porque nós representamos a obra do Espírito. Paulo no versículo 13 vai dizer, porque em um só corpo nós fomos todos batizados. E quem fez isso? Em um único Espírito. O Espírito de Deus é que tem essa capacidade de nos pegar na hora da nossa conversão e nos inserir no corpo de Cristo. Paulo vai dizer que nós fomos enxertados no corpo, nós fomos colocados nesse corpo que já existia e que existe. E todos aqueles que vão chegando novos e conhecem o Evangelho de Jesus, eles são pelo Espírito batizados, ou seja, imergidos no corpo de Cristo. Ele é uma célula, ele é algo, uma participação desse corpo. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. É nessa hora que isso acontece. Então nós representamos a obra do Espírito. O Espírito Santo de Deus opera na igreja. A ação do Espírito Santo de Deus está no meio de nós, em nós. Deus está trabalhando em mim e por meio de mim. Ele está trabalhando em você e por meio de você, através de você. Se isso não for a manifestação, se a minha vida não for essa manifestação do Espírito, eu então não estou no corpo. Eu estou esquecendo da obra do Espírito. O texto no versículo 13, ele continua dizendo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa quem é você, não importa de maneira nenhuma qual é a ação que você tem, quanto você ganha, não importa. O que importa diante de Deus está no restante do versículo. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. O que importa diante de Deus é que a mensagem do Evangelho foi aceita por você. E porque foi aceita por você, você então é um representante da obra do Espírito Santo. Você manifesta isso. Irmãos, é tão bom quando você é percebido sem fazer esforço. Quando as pessoas olham para você e dizem, você é crente, não é não? Tem uma coisa diferente em você. A maneira como você se porta, as coisas como você faz. As pessoas estão olhando, elas estão percebendo. Quero crer que você é um representante do Espírito Santo, que ele se manifesta através da sua vida, que você é um agente de Deus neste mundo louco. E as pessoas, como Paulo diz, sentem em nós o bom perfume de Cristo. A unidade é importante por causa disso. Porque se nós estamos no corpo, o Espírito Santo será manifestado por meio de nós. A importância da unidade é também porque nós salientamos a importância do todo. Se você ler com cuidado de novo o versículo 14 até o 19,
Paulo vai discorrer sobre um dizer, eu não sou mão, eu não sou pé, eu queria ser ouvido, eu queria ser nariz. Nós salientamos a importância do todo. Se não existisse a boca, o corpo seria deficiente. Se não existisse o pé, também. Então o que o apóstolo Paulo diz é: Deus, na obra do Espírito, está colocando pessoas juntos, porque Ele quer manifestar o todo. Ele não quer manifestar a parte. Ele quer manifestar o completo. Ele não quer manifestar, desculpa a expressão, mas é meia boca. Deus quer manifestar o completo. O corpo de Jesus precisa ser manifestado para a glória dele. É aqui, irmãos, que eu tenho muito problema com algumas igrejas evangélicas, onde o pastor é o ícone da igreja, ou apóstolo, ou bispo, os nomes que estão dando aí. A igreja não é feita de um ícone. A igreja não é feita de alguém que sobressai sobre os outros. A igreja é feita de membros. E esses membros todos têm igual importância, porque o corpo é importante. E se esse membro tivesse sido retirado do corpo, o corpo iria sofrer. Então nós salientamos a importância do todo. A unidade mostra isso. A unidade também é importante, irmãos, porque compreendemos a ineficácia que existe da unidade fora do todo. Como eu já disse aqui, um dedinho decepado fora do todo não vale absolutamente nada. Uma das grandes e terríveis armadilhas que o diabo lançou sobre os cristãos modernos é que você pode ser um cristão sozinho, que você pode servir a Deus sozinho, que você pode se arranjar em Deus sozinho, que agora você pode servir a Deus em casa, que a sua igreja você pode fazer ela lá na sua casa, com um controle remoto na mão. Eu assisto esse pastor, assisto esse pastor. Tem alguns lugares do mundo que as pessoas já pedem a ceia pelo correio, tomam a ceia sozinhos. As pessoas querem viver sozinhas, sabe por quê? Porque hoje nós temos medo da intimidade, nós temos medo que as pessoas saibam da nossa vida, nós temos receio de que as pessoas não gostem de nós. Nós somos uma geração doente. Nós somos a geração que tem 2.599 amigos no Facebook e não tem um para comer pizza, porque é tudo superficial, é tudo isolado. E aí na igreja a gente tem medo e a gente faz o quê? Se isola. Aí eu vou me isolando. A gente costuma dizer que o termômetro do cristão, se ele está bem com Deus ou não, é o banco da igreja. Os irmãos que estão sentados no banco ficam com raiva do pastor agora. A ideia é o seguinte: o cara começa a sentar aqui, né? Depois ele senta ali, depois ele senta colar, depois ele senta no fundo, depois ele fica em pé do lado do Laércio na porta. Tá, beleza. No outro domingo ele escapou. Por quê? Porque ele não quer um compromisso com Deus e com as pessoas. A coisa que mais me preocupa no cristão é o seguinte: quando ele chega para mim e diz assim: pastor, eu quero dar um tempo do meu ministério. Irmão, você já pensou se Jesus chega na frente da cruz e diz: agora acho que eu vou dar um tempo do meu ministério? Como assim? Como dá tempo? O ministério está encarnado, irmãos. Se eu não pregar domingo, eu não sou pastor? Não existe. Você só vai dar um tempo do teu ministério na glória. Lá acabou. Lá não precisa mais. Lá você está de folga. Mas neste mundo
mundo, na igreja que você está, neste corpo a qual você pertence, Deus te chamou. E como te chamou, Ele te capacitou. E porque Ele te capacitou, você não tem direito de estar fora do corpo, de se isentar do corpo, de dizer, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus da minha lógica, eu sirvo a Deus da minha casa, eu sirvo a Deus da minha maneira. Você não faz parte do corpo, você faz parte, desculpe, da sua própria igreja, não a igreja de Jesus, se você pensa dessa forma. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é a importância, não só da unidade, mas a importância da diversidade. Se você ler o versículo 18, você vai entender isso quando Paulo diz assim, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus não perguntou para mim, Deus não vai perguntar para você. Ele vai fazer comigo e com você segundo a vontade dele. Olha que interessante. Jesus, quando foi conversar com Nicodemos, e Nicodemos queria saber mais sobre Jesus, Jesus disse, Nicodemos, o negócio é o seguinte, meu amigo, você tem que nascer de novo. Nicodemos disse, como assim? Eu já sou um homem adulto, velho, barbado, como é que eu vou nascer, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse, não é esse tipo de nascimento, filho. O nascimento que eu estou dizendo para você é que você precisa nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos fala, tá. Quando Nicodemos acha que entendeu, Jesus diz, é aquele que é nascido do Espírito. É como um vento. A hora está aqui e uma hora está acolá. Porque quem nasce de fato, de novo, diante de Deus, perde a autonomia da sua própria vida. Perde a autoridade de dominar a sua própria história. Porque ele se rendeu ao Senhor dos Senhores. Ele se deixou escravo do Deus Todo-Poderoso. A diversidade nos mostra que nós podemos perceber aqui a organização divina. A igreja, irmãos, não é um ambiente do Deus, do faça como quiser, faça da maneira como quiser, faça da sua ideia. A igreja é um ambiente onde homens, mulheres, cristãos, tementes a Deus, compreendem a vontade de Deus e não a sua vontade. Em Atos capítulo 13, a palavra de Deus diz que os homens ouviram a voz do Espírito que dizia, separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles. Provavelmente, irmãos, Saulo e Barnabé eram os homens mais capacitados daquela igreja. Carnalmente, humanamente, aqueles irmãos daquela igreja podiam dizer, não, peraí, acho que nós ouvimos errado. Eu acho que não é Saulo e Barnabé. José é o José e o Antônio. Aqueles dois lá. Eu não posso mudar a história, o mover, o poder de Deus, porque é Ele, na sua organização, que demonstra e dispõe cada membro no corpo segundo o seu agrado. Versículo 27 ao 30 vai mostrar Deus orientando o corpo, quando Ele diz, vocês são corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aí Ele vai organizar
a igreja que é dele, não minha. E ele organiza da maneira como ele quer e dispõe os dons e o mover do Espírito da maneira como ele quer. E aí ele diz: Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres. Há uma lógica aqui dentro desse contexto que nós não vamos nos prender hoje porque não dá tempo. Mas Deus está de maneira profunda organizando o corpo para que o corpo possa ser frutífero, para que o corpo possa ser saudável, para que o corpo possa ser funcional, para que o corpo seja algo que renda e faça coisas para a glória de Deus. A organização e a ação do Espírito Santo na igreja é para que a igreja se transforme e ela cresça e ela se desenvolva. Um bom corpo, ele se desenvolve. Uma criança com problema, ela não consegue se desenvolver. Ela precisa ir ao médico, ela precisa tomar vitamina, ela precisa isso, ela precisa aquilo. Mas o corpo de Cristo se desenvolve, porque o agente do corpo é o Espírito Santo de Deus, que age na minha e na sua vida, que traz os membros ao corpo e faz com que cada um age segundo a sua perfeita vontade. Amém? A importância da diversidade, irmãos, também é porque nós, como igreja, manifestamos a variedade do corpo. Irmãos, Deus é maravilhoso em criar diversidade. Se você gosta de ser atencioso à criação, você consegue perceber como Deus é capaz de criar um monte de coisa com singularidade. Nada é igual ao outro. Nada. Esses dias eu estava com a Valentina, acho que foi a Valentina, e caiu um besorrinho e ela viu: pai, o besorro. Aí eu olhei e o besorro era um pouquinho amarelinho assim, laranjinha, com as bolinhas assim, né? Aí eu disse: ah, é a Joaninha. Ela disse: não é não, a Joaninha é vermelha. Eu falei: é alguma coisa da raça. Deus é maravilhoso na sua criação. Ele é espetacular. As pessoas que entendem um pouco mais de alguma coisa, às vezes faz a gente ficar no ridículo, né? Porque você olha e fala assim: ah, isso aí é mato. E a pessoa: não é mato. Aqui tem uma coisa importante. Deus é maravilhoso na sua criação, assim como Ele é maravilhoso na manifestação da sua graça na igreja, na variedade do corpo. Ele não fez nenhum crente igual ao outro. Ninguém é, irmão. Todos nós somos diferentes. Como a nossa digital, Deus usa as coisas diferentes que há em nós. Quando nós compreendemos e deixamos a ação de Deus na nossa vida, Deus usa quem nós somos. Uma grande mentira de Satanás para nós é quando ele olha, quando ele sopra no nosso ouvido e diz assim: ah, Deus não vai usar você, porque você é diferente do pastor. Deus não vai usar você, porque você é diferente daquela irmã que fala, daquela irmã que faz isso. Deus não vai usar você, porque você é assim e o outro é assado. Queridos, Deus não errou, não erra. E a maneira como Ele fez você é para te usar desta maneira,
com toda a experiência, com todo o seu histórico, que nenhum outro ser sobre a terra tem. Porque assim como eu sou um ser único, você é um ser único, que Deus, na sua beleza e ousadia, nos juntou para servir no seu corpo com as nossas características. É assim que Deus faz. Terceira e última coisa, a importância da diversidade. Nós manifestamos a variedade do fazer. No versículo 29 e 30, ele começa a fazer várias perguntas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm os dons do milagre, todos são dons de curar, falam todos em línguas, interpretam a todos. Paulo está querendo dizer assim, não adianta você olhar para alguém e dizer, eu tenho que fazer isso também igual a ele. Não é assim. Se Deus já distribuiu um dom aqui na igreja, pode ser que esse dom ele não vai distribuir mais para ninguém, porque já existe alguém que tem. Mas se ele precisar de mais alguém com esse dom, ele vai distribuir esse dom para mais alguém. Agora, nem todos nós, graças a Deus, não seremos a mesma coisa. Louvado seja o Senhor, porque senão essa igreja estava perdida. Se todo mundo fosse boca, se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse pé, a gente seria não uma igreja, a gente seria uma aberração. Eu passei um vídeo aqui para vocês verem novamente, e eu errei o vídeo, não era aquele está meio cortado, mas é a mesma ideia. Deus nos chamou para sermos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nosso culto, novamente, é manifestado pelo fazer. Irmãos, culto é realizar, é fazer. Culto não é assistir. Culto não é ouvir. Culto é realizar algo para a glória de Deus. É manifestar a ação do Espírito de Deus em mim. É ser um agente da graça de Deus para outro. É alcançar vidas para Cristo. É discipular vidas para Jesus. A grande crise que nós vivemos na igreja evangélica nos dias de hoje é que a maioria de nós espera que alguém faça. Mas nós não nos dispomos a fazer. O cachorro morre de fome, porque alguém acha que o outro deu ração. Alguém acha que o outro deu água. E quando você chega, o bichinho está estatelado. Porque ninguém quis realizar. A graça de Deus manifestada na igreja, na diversidade, irmãos, é porque aquilo que Deus deu para você fazer, Ele não vai dar para o outro. Ele já deu para você. A grande culpa que temos, todos nós, é quando não fazemos aquilo que deveríamos estar fazendo. É quando não manifestamos a ação de Deus através do dom, da especialidade que Ele deu para mim. A grande crise é que nós sempre esperamos o outro. E então nós não manifestamos a graça. Nós não somos discípulos, nós somos membros. Nós somos o venha a nós, vosso reino, nada. Eu quero para mim, eu preciso para mim, eu estou aqui por mim. Tem crente que fala, não, agora domingo eu tenho que ir na igreja, porque, nossa, eu estou com peso. Eu preciso dar uma aliviada.
Irmão, isso aqui não é descarrego, não. Pode ser que você venha aqui e saia mais carregado, com a cabeça fervilhando, do que Deus está tratando na sua vida. Porque o culto não é para você. O culto não é para você se sentir bem. O culto não é para falar a coisa que agrada o teu coração. Tem umas orações que a gente faz quando a gente vai falar, passar mensagem, né, para o pastor ou para alguém. Deus, que o pastor fale aquilo que o nosso coração necessita. Deus não faz isso. Não se o nosso coração for egoísta. E a gente quiser ouvir uma palavrinha para animar. Cuidado. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens terão coceira no ouvido. Eles vão correr atrás de coisas que o agradem. Eles querem ouvir quem agrade os seus mais íntimos desejos. Enquanto muitas vezes a palavra de Deus vem para tratar em nós aquilo que Ele quer tratar. Porque Ele é o dono da igreja. Nós somos membros do corpo e devemos ser usados para a glória dele. Quero concluir dizendo o seguinte: Deus se manifesta na unidade do corpo e Deus se manifesta no realizar do corpo. Ele nos trouxe e nos uniu, e nisto Ele está sendo manifestado, porque é Ele quem nos alimenta, é o Espírito Santo que nós temos, é desse Espírito que bebemos, é nesse Espírito que fomos batizados no mesmo corpo. Deus se manifesta na beleza disso, e Deus também se manifesta na beleza do realizar, porque Ele escolheu a cada um de nós, com a nossa história, Ele nos capacitou com os seus dons, para que nós entendamos as suas maravilhas, e trabalhemos para que os dons que há em nós não fiquem dispersos aqui e ali, mas sejam usados. E Deus faz tudo isso, irmãos, para a glória dele, porque a igreja é dele, e por conseguinte nós somos dele. Amém? Feche teus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra que mostra para nós a unidade e a diversidade do corpo. Reconhecemos, Santo e amado Deus, que pertencemos a Ti, que não há em nós de maneira nenhuma, Senhor, nenhuma glória pessoal, porque o Senhor é que nos salvou, o Senhor é que nos batizou no corpo, e nós pertencemos para glorificar e honrar o nome do Senhor. E também, Senhor, sabemos que estamos aqui por causa do Teu objetivo nas nossas vidas, porque o Senhor nos chamou e nos capacitou para realizar a obra do Senhor. E eu oro a Deus para que o Senhor use a minha vida e a vida dos meus irmãos, que o nosso culto não seja só nesse momento noturno, mas que todos os dias seja o realizar do nosso coração um culto para a Tua honra e glória, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.